Deu sim, Ariane, deu tudo certo. Boa noite. Estamos entrando aí, tem algumas pessoas, né? Já tô vendo aqui que tem algumas pessoas aqui online. Vamos aguardar mais gente entrar. É no Facebook. Ei, Mariana. Boa noite. Tô aqui tentando arrumar esse cabelo que não para. Flávia. Tá cheio de rostinho aqui que eu já conheço. Lude, Luciana. Oi, Flávia. Não acho. Oi. Boa noite, todo mundo. Deixa eu ajudar aqui meu marido a achar onde que é que ele vai me assistir. Vamos esperar entrar mais gente. Flávia. Tá cheio de rostinho aqui que eu já conheço. Lude, Luciana. Boa noite, Liana. Tô esperando o pessoal entrar mais gente para eu começar, que eu vou me apresentar. O pessoal tá chegando aí. Tem mais gente.
Boa noite, Marta. Tá falando aqui, que às vezes não tem paciência de entrar. Eu vou começar a falar, tá? Eu tô vendo que algumas pessoas estão entrando e ao longo do tempo vai entrar mais pessoas. E eu vou começar me apresentando e à medida que as pessoas forem entrando, quiserem fazer perguntas durante o período, não tem problema, tá, gente? Eu vou tentar responder, tá? A minha proposta hoje aqui, meu nome é Ana Dark. Primeiramente, boa noite, meu nome é Ana Dark, eu sou psicóloga comportamental, trabalho com a análise do comportamento e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre avaliação de desenvolvimento dentro do transtorno do espectro autista, tá? E que é uma das coisas que os pais mais buscam, né? Saber que nível que meu filho está, qual é as habilidades que meu filho apresenta. Então a proposta de hoje é a gente falar um pouco disso, tá? Nós temos atualmente vários repertórios de avaliação de inteligência, escalas avançadas de inteligência, mas esses formatos tradicionais de avaliação de desenvolvimento, avaliação de inteligência, não são formatos padrões, que a gente fala, padrões ouros, para avaliar se criança é autista, tá? Então a proposta aqui é que a gente converse um pouquinho sobre o que seria esse procedimento de avaliação, como que se dá, como que inicia, como que fazemos todo esse processo inicial para avaliar as pessoas com autismo. Eu fiz aqui uma apresentação, eu queria estar no computador, mas eu não consegui, tá? Depois eu posso deixar para a Ariane passar para o pessoal essa apresentação que eu fiz, que tem algumas dicas, né, para os profissionais que trabalham nessa área, quais que seriam os checklists que a gente deveria utilizar, quais que são os repertórios para avaliação, né, o que é que nós utilizamos para avaliar, como que a gente inicia esse processo de avaliação. Então depois pode pedir disponível aí para a Ariane, para o pessoal do GACPA, a gente vai estar disponibilizando para eles, ok? E a primeira parte o que é autismo, né? Como que identificar, como que avaliar precocemente uma criança com uma criança com autismo. Então, assim, a primeira parte que a gente deve fazer é analisar todo o contexto dessa criança. O que é que ela não consegue fazer para a faixa etária dela, o que ela está dentro dos padrões, o que está dentro dos padrões e o que não está. Nós tivemos outras palestras no decorrer dessa semana falando o que é o autismo, quais são os sintomas. Tivemos pessoas, né, a Valéria Modesto aí falando como que esse cérebro se comporta diante da tecnologia. Então, assim, como que é importante a gente conhecer o quadro do autismo. E para a gente saber identificar, o primeiro passo é a avaliação, tá? É sempre importante que essa avaliação seja acompanhada de outros profissionais. Eu sei que muitas das vezes, nem todos os pais, né, conseguem buscar uma equipe multidisciplinar, tá? Às vezes não é possível essa equipe multidisciplinar, mas a proposta é que seja uma avaliação respaldada em ética, né, dentro das propostas que o DSM nos propõe de ética de sintomas, de patologia. Então tem evidência científica para isso, não é um achismo, né, só porque a criança está isolada no seu quarto, no celular, né, o fator de ter o sintoma de isolamento não é um fator que leva ao diagnóstico. Então a gente não pode sair fazendo aí, né, perfis de avaliação de forma errônea, tá? E não existe, gente, teste. Assim, olha,
existe um teste para avaliar autismo, né? Avaliar o que é, né? Fazer um teste quantitativo, aplicação de baterias de teste para autismo. Não, o que a gente tem são protocolos, tá? Que ajuda a analisar o desenvolvimento, se esse desenvolvimento está dentro ou não do padrão típico, tá? Então, a gente tem escalas diagnósticas, é importante, né, associar essas escalas uma avaliação que possa ser uma avaliação ou neuropsicológica, ou psicopedagógica, ou as duas, se possível, tá? Que elas poderão auxiliar o profissional, tanto da área de saúde quanto da educação, o que fazer, né? Quais são as estratégias a se desenvolver com essas pessoas, tá? E o principal, tudo vai depender, né, do material que você vai escolher, do profissional em exercício. Então, ele que vai escolher. Então, assim, se é uma avaliação com o pedagogo, quais que são os repertórios que o pedagogo vai avaliar, se é com o fonoaudiólogo, tá sempre atento o que o fonoaudiólogo está avaliando dentro dos repertórios de habilidades dessa criança. Volto a dizer, né, que seria muito bom que todos tivessem acesso a uma avaliação multiprofissional, que essa avaliação vai nos dar uma maior segurança para as intervenções, para as orientações familiares. Mas se você procura um fonoaudiólogo, que repertórios que ele utiliza, quantas sessões que ele utiliza para estar fazendo a avaliação, eu fui uma vez uma sessão, um encontro só com o fonoaudiólogo, e aí ele já fez todo o repertório de descrição de intervenção só em uma sessão, né? Então lógico que cada caso é um caso, que de repente é uma criança muito precoce e não precisa de muitos encontros para se fazer essa avaliação, mas quanto mais detalhada for, mais fidedigna a gente consegue ter os dados, tá? Para sustentar uma intervenção que você está planejando, tá? E a nível de comparação pós-intervenção. Então, a avaliação ela serve para isso, para a gente planejar a intervenção e, após um período de intervenção, voltar a fazer uma reavaliação e avaliar se aquele procedimento, se aquela intervenção terapêutica foi eficaz, se a criança evoluiu. Então, esses são os objetivos principais da avaliação de desenvolvimento, tá? Então, ao longo dos anos, foram criados algumas escalas, tá? Inventários e alguns testes para nos nortear na avaliação do desenvolvimento, tá? Uma delas é a escala CARS, tá? É uma escala de avaliação para autismo infantil, tá? Ela avalia, gente, 15 itens comportamentais, ok? Desses itens, avaliamos relacionamento interpessoal, imitação, repertório emocional, expressão corporal, o uso do objeto pela criança, como que são as adaptações à mudança da criança no ambiente, o uso do olhar, da audição, como que a criança se comporta no ambiente diante das solicitações de olhar, nos estímulos auditivos, como que é o paladar, o olfato e o tato dessa criança, tá? Avalia medo e nervosismo, se a criança apresenta alguma fobia, se ela tem algum medo exagerado, ou se a criança não tem medo nenhum, se ela escala o armário, escala a mesa sem medo de se machucar, tá? Como que é a comunicação verbal dessa criança, a comunicação não verbal, o nível de atividade, se é uma criança muito hiperativa ou muito hipoativa, tá? O grau de consciência das respostas de inteligência, como que ela responde diante de tarefas acadêmicas, tarefas que envolvem planejamento, atenção, tá? E a impressão geral desse quadro todo, né? Se é um quadro que é mais grave, se é mais leve, se tem uma severidade, ok? Então, a escala CARS é uma escala para nos direcionar
como que essa criança, no desenvolvimento dela, quais são os repertórios dentro desses 15 itens que ela pode estar mais, tender para mais ou tender para menos habilidades, tá? Temos também a escala de traços autistas, que é a ATA, é uma escala de observação comportamental também composta por 36 itens, tá? A avaliação também de tratamento autismo, que é a TEC, ela é um checklist que é liberado, né? Estava liberado de forma online, atualmente está passando por uma revisão, mas é muito utilizada. A gente tem também ela em forma de checklist, que é uma lista de verificação, que é projetada para avaliar a eficácia dos tratamentos, bem como monitorar o indivíduo ao longo do período de intervenção, se ele está progredindo ou não. Então, ela gera um dado numérico, se a criança está evoluindo ou não dentro dos repertórios que é avaliado. Ela contém 77 questões e que geram resultados dentro da socialização, da cognição, da linguagem, dos repertórios de habilidades motoras. Então, é uma avaliação que a gente consegue, nos norteia se o tratamento está sendo eficaz ou não. Na literatura internacional, apresentam, né, nós utilizamos alguns profissionais que têm a formação para utilizá-los. Tem dois instrumentos que são padrão ouro para avaliação de autismo, que é a DIR e a ADOS. A dificuldade dos profissionais acessar esses dois instrumentos, que são instrumentos de capacitação internacional. Então, assim, são poucos os profissionais dentro do Brasil que dão essa capacitação, são aptos para dar essa capacitação, mas são dois instrumentos que norteiam também as intervenções dentro dos resultados. Ele requer um treinamento prévio, tá? Para administração das respostas, e esse apoio, né, dessa intervenção para utilizar essas duas baterias, é sempre bom a gente fazer uma supervisão com uma pessoa que já faz o uso, né, desse instrumento. Todas as duas são escalas que estão em processo de validação aqui no Brasil, mas por enquanto ela é um instrumento de pouco recurso de pessoas para utilizá-las. Então, assim, quem utiliza esses dois instrumentos são pessoas que realmente já fizeram essa capacitação internacional. Temos o MChat, que é uma escala para rastreio de autismo, tá? Modificada. Ela é um instrumento de rastreamento precoce do autismo, tá? Ela visa identificar logo no inicinho do tratamento, do transtorno, em idade de 18 meses a 24 meses, tá? Ela resulta, né, em respostas que podem variar, né, de cada caso. Então, o resultado que chama a atenção para os sinais de alerta de autismo seria um resultado superior a 3 em falhas, né, 3 falhas nos itens que é avaliado. Né? 2 desses itens avaliados, 2 são muito críticos, né? E após a confirmação, a gente faz uma avaliação formal, que seriam os outros repertórios de avaliação, de desenvolvimento. Então, assim, o MChat é para rastrear, né, como que essa criança está a nível de desenvolvimento, quais são os sintomas mais marcantes ali, quais são os sintomas que mais aparecem nessa faixa etária. Tem perguntas como se a criança tem costume de escalar, dificuldade de contato visual, quantas vezes essa criança procura o pai no contato visual, se ela usa uma forma de se comunicar com esse pai. Então, tem várias perguntas dentro do MChat. E uma avaliação que é muito importante, que é a avaliação comportamental, né? Não é uma avaliação onde que você coloca a criança a fazer algum teste, nem nada. Ela é uma avaliação por observação direta do comportamento, tá? E
a importância é observar as sutilezas desse comportamento. Ao longo de um período, eu não vou observar o comportamento da criança apenas 10, 15 minutos. Eu preciso observar o comportamento dela em casa, na escola, na terapia. Então, eu preciso de ter uma relação de ocorrências no comportamento, tanto na sua intensidade, na duração desse comportamento e as características do comportamento que são peculiares de cada criança, né? Vai ter crianças que vai ter comportamentos de enfileirar carrinhos, de estereotipias com as mãos, vocalizações sem contexto. Então, cada um vai ter a sua peculiaridade. Então, é importante ser uma avaliação feita ao longo do tempo, né? Eu não vou fazer isso em 3 encontros. É importante eu fazer a observação, né, dessa criança em 3 horários diferentes, como que ela funciona no horário da manhã, como que ela funciona no horário da tarde, ter observações do horário da noite, mesmo que você não consiga coletar essas informações indo no local, né, indo na casa, indo na escola, mas fazer a sondagem desses comportamentos com a família, com o corpo escolar, isso é muito importante. Mas a observação direta, ela é primordial para a gente ter a noção, né, da função do comportamento. A gente só vai conseguir analisar a função do comportamento observando. Por mais que o pai dê todos os detalhes sobre o comportamento, ou que a professora relate num bom relatório, ou numa descrição de entrevista com detalhes muito riquíssimos, essas descrições verbais, elas são cheias de inferência. Então envolve ali a emoção do familiar ao responder sobre um comportamento disruptivo ou um comportamento alimentar. É importante a observação em vários momentos, em várias situações diferentes, para a gente ter mais cautela em analisar a função do comportamento, tá? Outro procedimento que nós utilizamos muito e que eu gosto muito de falar dele, porque ele não tem um custo alto, né? A formação dele é baixa, tá? De custo baixo, professor, pais, foi até desenvolvido para pais e educadores, que é o inventário Portage operacionalizado, tá? Ele avalia 5 áreas do desenvolvimento, que é socialização, cognição, linguagem, autocuidados e desenvolvimento motor. Ele vai ter 580 critérios, né? São 580 atividades, nesses critérios, né? Esses 580 itens. Pode ser feito, alguns são por meio de entrevista com o cuidador, tipo se a criança já desfraudou, se ela usa o toalete independente, se ela lembra de levantar à noite para ir ao banheiro, que são habilidades do autocuidado, e outras que necessitam de uma intervenção junto à clínica ou a um profissional para estar avaliando, tá? Que são as habilidades que envolvem o raciocínio, o planejamento, o que ele consegue executar, o que ele consegue fazer. Então, é um repertório de avaliação muito importante para a gente, tá? Eu falo que, assim, dentro da avaliação que a gente utiliza, o Portage, ele nos dá uma ideia de idade de desenvolvimento daquela criança. Então, a gente tem a idade cronológica que a criança está e no final a gente apresenta uma idade de desenvolvimento geral e conseguimos também analisar em que fase do desenvolvimento está em cada área, tá? Dentro do espectro, gente, esse atraso no desenvolvimento geralmente não é linear, tá? Eles podem ser muito bons em desenvolvimento motor, em cognição, mas o gráfico às vezes fica assim, inconstante, né? Ele fica cheio de picos, porque é possível a gente encontrar uma cognição bem preservada, mas habilidades de linguagem e de socialização muito baixas.
Então elas ficam bem desregulares, a gente não tem um atraso linear. Então, para cada área, né, se for um desenvolvimento motor, criança que tem dificuldade no desenvolvimento motor, ele vai apresentar de outra forma. Então, a vantagem de se fazer o inventário Portage, que além de você conseguir analisar essa diferença, essa discrepância nas áreas de desenvolvimento, você também, no final, ele te ajuda a nível de currículo, tá? A gente fala que após fazer o Portage, né, a gente consegue ter um perfil de currículo a ser executado com a criança. Então, além dele ser um suporte para avaliar áreas do desenvolvimento, ele nos dá um currículo a ser trabalhado com a criança. Então, nós conseguimos ver ali o que ele consegue fazer e o que ele não consegue. Ou aquilo que ele ainda não está apto, ele faz às vezes ou faz com ajuda, tá? Então, dentro desses 580 critérios, a gente consegue tirar ali algumas atividades para poder fazer com a criança, que seria quais as intervenções, por onde que eu vou começar, tá? Ele é específico para a faixa etária de 0 a 6 anos e é composto por essas 5 áreas. Ah, Ana, mas eu já vi em algumas avaliações suas crianças com mais de 6 anos que você utilizou o inventário Portage para estar avaliando. Sim, tá? Eu utilizo, tá? Para adolescente, para outras faixas etárias, quando eu percebo lá na avaliação comportamental que aquela criança, eu já fiz ali uma triagem, né? Que aquela criança tem habilidades muito rudimentares para a faixa etária que ela está. Por exemplo, se é uma criança que está na faixa etária de 10 anos, mas a minha avaliação de observação, eu consigo ver que ela não consegue preencher alguns critérios de faixa etária de 6, de 5. Então, eu vou estar utilizando o inventário Portage para ver se dentro da faixa etária de 6 anos ela conseguiu cumprir com todos os níveis de desenvolvimento ali. Como é uma avaliação que avalia por ano, então a gente consegue ver se a criança tem mais habilidades de 2 a 3 anos, se é de 3 a 4 anos, se é de 5. Então, se eu tenho uma criança de 10 anos, de repente ela tem habilidades equivalentes de 4 a 5 anos, né? Então, eu não posso querer trabalhar com ela habilidades de criança de 10 anos, um currículo acadêmico escolar equivalente a 10 anos, sendo que ela está lá na faixa etária de 6 anos, de 5 anos, de 4 anos, tá? Isso é muito importante porque é o que acontece nos currículos escolares, né, nos PDIs, é que muitas das vezes o professor segue, né, o responsável pela avaliação pedagógica da criança na hora de fazer o PDI, segue um protocolo, né, do desenvolvimento, mas segue olhando a série que a criança está. Então, se ele está na 7ª série, o que ele consegue fazer da 7ª série? Na verdade, a gente não pode olhar nesse sentido. Por isso que a gente fala de PDI, que é para fazer um programa de desenvolvimento individualizado, fazer uma adaptação do currículo escolar. Então, a gente precisa de fazer uma avaliação de desenvolvimento anterior, quais as habilidades pré-requisitas que ele vai precisar para se desenvolver academicamente. Esta fase, né, de 0 a 6 anos, ela é muito importante, tá? É a fase que a gente fala que é de desenvolvimento, que é a primeira infância, onde que as janelas de oportunidades de aprendizagem são muito grandes. Então, quanto mais cedo a gente começa a avaliação, melhor. Por isso que a gente tem mais repertórios de avaliação em português nessa faixa etária do que para idades mais avançadas. Utilizamos lá no nosso trabalho lá outros repertórios de avaliação que não tem padrão nacional, é padrão internacional, mas nós conseguimos utilizar de alguma forma para rastrear habilidades que são habilidades de idade mais avançada. Então, a gente utiliza o EIFOS, tá? que nos ajuda e
orienta habilidades que são mais refinadas, então que são de adolescente, de adulto, para a vida profissional, né? Como avaliar o repertório, se ele tem habilidades para a vida profissional ou não, o que eu vou conseguir encaixar, né, para essa criança aprender, ou para esse adolescente ou esse jovem, né? Porque muitas das vezes a gente vai encontrar um jovem, tá, com um atraso muito grande, que equivale à educação infantil. E aí eu não posso colocar um currículo para ele da educação infantil, porque ele já é jovem. Mas quais são essas habilidades da educação infantil que ele ainda não venceu e que a gente pode estar adaptando para a faixa etária dele, né? Tem uns repertórios lá que assim, empilha argolas, empilha blocos, monta quebra-cabeça. Aí eu vou colocar um adolescente fazer isso, né? Na avaliação a gente até faz, tem que fazer. Mas na hora de eu fazer a adaptação dessas atividades, é interessante eu olhar para aquele jovem, para a faixa etária dele, o que é mais adequado para a faixa etária dele. Tá, ele não vai empilhar blocos, né, de Lego, ele não vai empilhar argolas, mas a gente pode ensinar ele a encaixar os potes, né, as Tupperware dentro do armário, empilhando um em cima do outro, empilhar pratos, né, como que eu vou encaixar os copos dentro do armário, como que eu vou organizar eles, né, dentro dos organizadores de talheres. Então, como que a gente vai estar fazendo essas adaptações àquilo que está dentro da faixa etária dele, tá? É utilizado também o perfil psicoeducacional, que é o PEPR, muito utilizado por psicopedagogo, né, na área educacional. Ele também é um instrumento de avaliação de idade e desenvolvimento das crianças autistas, tá? Igual é o caso de avaliação de desenvolvimento do Portage. Ele serve também como um alicerce para planejamento educacional, tá? De acordo com os pressupostos do TIT, tá? E ele foi concebido para identificar padrões de aprendizagem irregular. Então, assim, como que essa criança está aprendendo, tá? E o PEPR, né, ele vai para uma faixa etária maior que o Portage, ele vai até a idade de 12 anos. Então, a gente consegue uma abrangência maior de desenvolvimento. Ele avalia, tá? Coordenação motora ampla, coordenação motora fina, coordenação visomotora, tá? Percepção, imitação, performance cognitiva, como que está a performance cognitiva dele, e a cognição verbal, tá? Para cada área dessa, tá, foi desenvolvida uma escala específica, e essa escala foi validada aqui no Brasil, tá? Já foi lançado o PEP3, tá? Ele não tem validação ainda para o Brasil, ainda devemos utilizar o PEPR, porque é o que tem validação para o Brasil para nível de escala, mas estamos aguardando ainda novidades do PEP3. E uma avaliação que utilizamos muito também nas nossas intervenções com análise do comportamento, para nos nortear, nortear nível de desenvolvimento dos meninos, mas também para ajudar a elaborar currículos de programa, que é a VibMap, que é uma avaliação de marcadores, tá, do comportamento verbal, tá? Então ele ajuda, tá, a fazer um programa de ensino nivelado, né? Como que a gente vai nivelar esse desenvolvimento para a criança. De repente tem repertórios que eles têm mais avançados do que outros, tá? É uma avaliação de marcadores do comportamento verbal, tá? É desenvolvida pelo Sandberg, tá? E engloba os principais marcadores do desenvolvimento. Ele, gente, a gente avalia a partir dos primeiros meses de idade até 4 anos de idade, tá? Então a gente consegue uma avaliação bem detalhada, principalmente no quesito de avaliação precoce. Apesar da VibMap, né, envolver marcadores de até 4 anos de idade, a gente também utiliza ela
da mesma forma que nós fazemos com o inventário Portas. Pode ser que tenha crianças que não conseguiram vencer algumas etapas da VibMap e que aí a gente precisa preencher esses marcos. Então, a gente fala que são janelas que estão em aberto e que a gente precisa preencher essas janelas. Pode ser que a gente tenha habilidades mais avançadas, mas ficou alguma habilidade para trás e que a gente pode colocar uma intervenção específica para que essa habilidade possa estar emergindo, tá? Apesar da VibMap não ser uma avaliação rápida, tá, gente? E nem prática, tá? Mas ela é de fácil aplicação, é uma avaliação importante para elaboração e reavaliação das intervenções terapêuticas. Não é uma avaliação que a gente vai pegar o livro, ler e sair aplicando, ela não tem essa facilidade, assim como tem o manual do Portas de operacionalizado, que ele tem toda uma descrição do que está pedindo ali, dos repertórios, tem como a gente marcar, tem como fazer por entrevista. A VibMap não, ela é mais, tem mais requinte para a gente estar utilizando para fazer essas avaliações. Tem a ABLES também, que é outro repertório que não, né, nós não... A VibMap a gente ainda tem a tradução, que a Carolina Martoni traduziu. A ABLES também é do Sandberg, mas não tem uma tradução assim como temos pela VibMap, né? Ela, vamos dizer assim, ela é padrão ouro também para nos ajudar aí a desenvolver programas de ensino, porque tem uma parte da ABLES que fala só de cooperação, só de comportamento, só para a gente avaliar o comportamento, se a criança está cooperando, se não está. Então, assim, é muito interessante, nos ajuda a planejar intervenções em cima disso, mas é uma avaliação que vai de A a Z. Então, assim, ela é muito extensa, tá? Ela são 544 habilidades e elas são subdivididas em 25 áreas, tá? Então tem interação social, autoajuda, habilidades motoras, habilidades de cooperação, habilidades linguísticas, né? Habilidades verbais, matemática, acadêmica, tem habilidades de, por exemplo, de intraverbais, de pergunta e resposta. Essa criança tem condições de fazer perguntas e respostas, tá? Ok. Todas elas são, né, esperadas para a idade, tanto a idade pré-escolar, e a gente consegue avançar um pouco mais na ABLES para a idade com relação à VibMap, tá? E a AFOS, que eu falei anteriormente, que é uma avaliação de habilidades funcionais da vida, tá? Elas são 6 protocolos, são 6 livros de avaliação, tá? Nós não temos ela ainda em português, não tem a tradução dela em português. A versão que a gente tem é em inglês. Ela avalia habilidades básicas de vida, habilidades domésticas e participação na comunidade, habilidades escolares, habilidades de independência de vida e habilidades vocacionais. Então, assim, é uma coleção, né, de protocolos bem completa, mas é bem extensa também, tá? O guia do AFOS nos auxilia, né, na elaboração de como que a gente vai escolher, qual que a gente vai escolher para iniciar a avaliação, qual que é o repertório que você quer avaliar, ok? Qual é o repertório que você quer avaliar ali daquele jovem, né? Nós estamos com um projeto de iniciar com os jovens, ensinar os jovens, preparar eles para a vida vocacional. Então, a gente não vai simplesmente incluir os jovens para a vida vocacional. A ideia é
seguir um procedimento de avaliação, ver quais que são as habilidades pré-requisitas para a vida prática, tá? Como estender a cama, lavar louça, organizar o quarto, ter iniciativa para levar o lixo para fora. Se eles conseguem, por exemplo, tem perguntas que é do tipo, o seu filho consegue identificar se o vaso sanitário está limpo ou não, tipo assim, se está apropriado para uso, né? E é uma preocupação muito grande dos pais que, poxa, eu vou no banheiro do shopping ou num banheiro público, eu tenho que ir junto com meu filho para ver se o banheiro está próprio para uso ou não. Porque muitas das vezes eu posso chegar lá e o banheiro está sujo e a criança fazer o uso do sanitário sujo assim mesmo, se sujar, tá? Então, assim, tem perguntas nesse estilo. Ele consegue encontrar o banheiro sozinho no shopping, se ele consegue identificar se o banheiro está vazio, né? Quando você vai lá e vê as cabines estão vazias, não estão vazias, qual que eu vou poder utilizar? E isso parece ser muito simples para gente que está na nossa autonomia do dia a dia, mas para um pai que tem um jovem que não consegue identificar o banheiro limpo, ele fica desesperado, porque, né, coloca a saúde do filho em risco, deixando ele sozinho. Então acaba que quem faz essa checagem do banheiro é o pai. A proposta do trabalho da vida prática é ensinar a fazer a identificação do banheiro, ver se falta papel higiênico antes de utilizar, né? Como organizar para ir tomar banho, o que eu preciso de organizar para o banho. Então é um protocolo bem extenso, né? A nossa proposta é dividir essas avaliações, aproveitar que a gente tem uma equipe boa, multidisciplinar, bem grande, mas dividir porque são protocolos muito extensos para um profissional sozinho fazer com uma criança, né, com um jovem de uma idade mais avançada. E acaba que é uma das queixas muito grandes dos pais. Meu filho começou a avaliação com o profissional e ele ainda não terminou, tá? Eu já ouvi os dois lados, tá? Eu já ouvi. Eu fui fazer uma avaliação e o profissional viu a criança 2 dias e já começou com a intervenção, tá? Então eu já vi avaliações muito curtas, tá? E já vi avaliações, né? Já ouvi críticas de avaliações muito extensas. Eu sou uma pessoa que faço, as avaliações são extensas e eu sozinha fazendo a avaliação, ela vai demorar, né? Porque quantos encontros que vai uma vez por semana, vai 2 vezes, vai todos os dias. Quando a gente tem acesso à criança todos os dias ali, eu tenho condição de fazer uma avaliação mais rápida. Mas de repente a criança vai todos os dias e aí o pai, né, já terminou a avaliação, já terminou. São muitos repertórios para a gente avaliar. Se a gente não tiver outras pessoas para nos ajudar, fica muito difícil. Então lá a proposta é a avaliação ser dividida tanto com o psicopedagogo, com a equipe que faz a orientação familiar, que essas entrevistas, né, feitas com a família, possa ser dividida para a equipe familiar fazer, e educador físico para ajudar na avaliação das habilidades motoras, né? Temos fonoaudióloga para ajudar na avaliação da parte de linguagem. Então a gente consegue fazer isso com a equipe multidisciplinar e essa avaliação fica até um pouco mais rápida, apesar de mesmo assim ela ser demorada, tá? E aí, como que funciona essa questão de período, né? Como que funciona esse processo da avaliação, tá? Então, a nossa avaliação, uma boa avaliação, ela tem que começar com uma anamnese, com os pais, e a gente fala que ela é o início, mas eu prefiro fazer a anamnese, a gente faz uma entrevista e a gente deixa a anamnese depois da observação comportamental, porque eu consigo aproveitar a anamnese para ouvir do pai e ter dados, né? Porque eu já observei, fiz a avaliação comportamental da criança e aí eu já consegui coletar dados a nível de informação para que eu possa fazer uma anamnese mais detalhada. Então a gente começa com uma entrevista
de anamnese inicial e depois faz uma anamnese mais detalhada ao longo da avaliação, tá? Então, uma boa avaliação necessita de anamnese, avaliação, tá? Então, precisamos de observação do comportamento, VIB-MAP, avaliação neuropsicológica, se for o caso, avaliação por meio da ABLS, da AFL, se é um menino mais velho, que é para habilidades de vida prática. Enfim, a gente vai utilizar todos esses repertórios que eu falei aqui. Após a avaliação, o que fazer? Tá? Qual é o próximo passo? Tá? Com certeza, o profissional que fez a avaliação, ele vai sugerir, diante da avaliação, ele já vai ter uma proposta de intervenção, tá? E essa proposta de intervenção são os pontos chaves a serem trabalhados com esse jovem ou com essa criança, tá? Então, o que é que eu preciso trabalhar com essa criança, tá? E aí é onde, a partir disso, né, desses objetivos, que é elaborado um PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Peraí, mas PEI, a gente está falando de escola? Não, existe PEI, né, o Plano de Ensino Individualizado, tanto para o ambiente clínico, terapêutico, o PEI de orientação para casa, de intervenções familiares, o que vai ser feito em casa, e o suporte para a escola, tá? Então, a gente consegue ajudar a escola nesse sentido por meio dessa avaliação. Se é uma avaliação que foi pedida pela escola, a gente tem o diálogo da escola para poder sustentar e multiplicar essa avaliação. A reavaliação, né? Lógico que a gente faz uma avaliação e é necessário posteriormente reavaliar. A reavaliação, ela vai variar, tá? Crianças precoces, de idade menores de 6 anos, é importante a gente tentar fazer uma avaliação de 6 a 6 meses, tá? Porque elas têm um desenvolvimento mais rápido do que crianças com idade acima de 6 anos, tá? Então, de 6 em 6 meses, crianças até 6 anos de idade, é aconselhável a gente fazer uma avaliação mais perto, uma reavaliação mais perto. Tirando esse caso, o ideal é a gente fazer uma nova avaliação um ano posterior, tá? Um ano após a intervenção. Quando nós entramos com a intervenção em análise de comportamento, essa reavaliação acaba acontecendo diariamente, né? Semanalmente a gente faz uma orientação junto ao grupo de supervisão e sempre estamos vendo se a criança avançou ou não na habilidade X, nenhuma habilidade que a gente colocou, por exemplo, de proposta de intervenção. Ela avançou, então qual é o próximo passo? Ela avançou, qual que é o próximo passo? Tá? Então, nós vamos conseguir identificar e planejar os passos à medida que a gente vai fazendo as reavaliações ao longo da intervenção, tá? E é importante, gente, após elaboração desse PEI e tudo, tá? Antes dessa reavaliação, né? Mas após a elaboração do PEI, a apresentação da evolução ou a devolutiva que a gente fala, né? Para os pais acerca do que vai ser, do que essa avaliação significa, né? De repente a criança passa por um período longo de avaliação com o terapeuta e o terapeuta inicia a intervenção ou a escola inicia a intervenção, mas não deu um feedback para a família, não conversou. Então, assim, é importante, né, fazer a avaliação, elaborar o planejamento e sentar com esse pai, né? É importante, o planejamento que nós fazemos é em cima da avaliação, mas quando a gente conversa e dá a devolutiva para a família, aquilo que você planejou muitas das vezes até muda, porque às vezes o objetivo da família é outro. E a gente tem que pensar que as intervenções, elas têm que estar respaldadas dentro da ética do que a família quer, né? Então, de repente, nem tudo que eu acho que deve ser feito, né? O que a avaliação me apresentou, o que eu devo ensinar vida prática para o meu jovem de 12 anos, tá? Mas se esse jovem, a família necessita que esse jovem aprenda primeiro a parte escolar, então nós vamos pegar esse jovem e
né, pegar esse planejamento e conversar com os pais. Então a gente vai entrar com intervenções também para a parte escolar, mas com enfoque em quê? Qual o enfoque que a gente vai dar, né, para reconhecimento de cores, ensinar formas geométricas, o que que é, tá? Tá, eu vou ensinar cores, então eu vou ensinar cores, separar as roupas do armário por cores, ao lavar a roupa, né? Então, eu vou introduzir esses conceitos acadêmicos dentro da prática que a gente quer que ele evolua, né? A proposta, principalmente um trabalho com jovens e adultos, quando recebe um diagnóstico tardio, é a gente pensar o que que ele vai fazer com isso para a vida dele, tá? O que que vai fazer para a vida dele para que ele tenha mais autonomia, que ele tenha mais independência. Então, o que que é importante de fato, tá? O que é importante de fato para esta família, tá? Para mim, eu quero que ele se vista sozinho, que ele tome banho sozinho, que ele se alimente, faça um lanche, que ele passe manteiga no pão. Então, assim, eu vou trabalhar coordenação motora na grafia, de repente a minha coordenação motora vai ser para utilizar para ele fazer um TOD, então eu vou fazer um movimento motor para ele fazer o TOD dele, o Nescau dele do dia, enfim, tá? Né, acredito que terminamos por aqui, tá? Eu estou aberta a perguntas, tá? Se o pessoal quiser fazer perguntas. A avaliação, realmente ela demora muito, tá, gente? Demora pra gente interpretar também. E quando envolve uma avaliação que só tem habilidades de desenvolvimento, ela ainda é mais rápida de fazer. Mas quando é uma avaliação que também engloba uma avaliação neuropsicológica, o neuropsicólogo demora em torno de 10 a 12 encontros para aplicação de testes, né, quais que são a bateria de testes que ele vai estar utilizando. E quando a gente fala em avaliação, não é só das crianças, né, das pessoas autistas graves ou moderadas, mas a gente avalia também quadro de Asperger e a proposta é entrar geralmente com avaliação de inteligência, de repertórios mais refinados, e aí a gente utiliza muita avaliação por meio de testagem de teste de inteligência mesmo, de planejamento, e são testes que vão demorar mais para estar executando. Deixa eu ver aqui se alguém fez perguntas, que ao longo do tempo que eu fui vendo algumas pessoas. Obrigada, Ariane. A Ariane me agradecendo aqui. Muito obrigada também pela parceria, tá? Se Deus quiser, a gente vai ter grandes avanços aí na independência das crianças. A Nádia, né, fala que acessar todas que às vezes é muito difícil ter acesso a todas as terapias, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, né, que é difícil mesmo. E né, eu já fui 2 vezes ouvir a palestra de uma profissional, que é a Camila Gomes. As 2 palestras, ela foi muito sensata ao falar, né, que se a gente juntasse todos os profissionais de psicologia, tá? E todos os profissionais formados de psicologia, seja aqueles que trabalham em hospital, trabalham em empresa, todos, tá? Se a gente juntar todos eles para atender jovens e crianças autistas, nós não damos conta de atender toda a população. Então, assim, pensa em todos esses psicólogos formados hoje, que são uma estatística é um levantamento que ela fez. Tira esses que trabalham em hospital, que trabalham em empresas, que trabalham com outra área que não seja a área de desenvolvimento humano, né? Porque para trabalhar com pessoas tem que ter conhecimento em desenvolvimento humano. Quantos psicólogos que vão sobrar para atuar nessa área? Então, assim, a gente vai ficando com um público muito grande e poucos profissionais qualificados para trabalhar nessa área. Então, assim, é importante
a gente buscar a orientação, dar orientações para os familiares, porque para cada autista ele tem um cuidador. Então ele tem um pai, ou ele tem uma mãe, ou ele tem uma tia que cuida dele. Então, se esse profissional buscar orientar, qualificar, trazer essa família para dentro da terapia, a chance da gente ter mais profissionais, né? A gente fala mais agentes provedores de intervenção é maior, porque a gente vai ter um pai para cada, né? Um cuidador para cada criança. Agora, a gente não vai ter um psicólogo para cada criança. Então, o número é muito grande e o número de profissionais é muito escasso. Então, assim, buscar parcerias. Eu sei o quanto que é difícil ter acesso a todas as terapias, mas às vezes nem todos os terapeutas estão disponíveis, né? Às vezes não tem vaga, não tem agenda, e aí para ter um bom trabalho precisa sim estar junto. Então, assim, o melhor caminho é buscar a formação, não só de pais, né? A escola tá aí também, mas pais e professores. Esse é o melhor caminho pra gente. Ok, deixa eu ver se tem mais aqui. Mais perguntas. A Flávia falou, profissionais qualificados e que têm um olhar diferenciado, com certeza, né? Ter o profissional não é só ter o profissional, ele tem que estar qualificado e ele tem que ter condição de identificar, saber trabalhar com essa patologia, ter conhecimento em desenvolvimento infantil, saber sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano. Então, assim, estudar. Então, a gente não para de estudar, tá? Então, é isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ariane, gostaria muito de agradecer. Gostaria de agradecer todo mundo que esteve presente aqui na live, tá? Fico muito feliz de poder contribuir. Se deixar, eu vou falando a noite toda, tá? Eu adoro falar, então eu vou falando a noite toda. Mas se precisarem, estou disponível, podem me procurar. O pessoal tem um acesso meu ao Instagram, tem acesso ao Facebook. Vou deixar a Ariane aí como mediadora de contatos, porque eu não tenho como deixar o meu celular aqui de contatos, porque eu não consigo ter nem acesso ao WhatsApp pela demanda que eu tenho. Mas sempre que as meninas me procuram, eu dou sempre o feedback. Então, pode ficar à vontade. Eu consigo dar mais retorno por e-mail do que pelo WhatsApp. Então, se quiserem acessar, o meu e-mail é anadark.passoapasso@gmail.com, e tem o e-mail da nossa instituição também, que vocês podem acessar via Facebook e o Instagram, vocês conseguem, ok? Muito obrigada, uma boa noite para todo mundo